partir de agora, juntos com você em mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichling e sejam todos muito bem-vindos para esse momento aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana. São diferentes momentos, diferentes oportunidades para estarmos juntos e, claro, dividir com você muitos assuntos, dividir com você também aqui o conhecimento que vem através dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. Abrindo o nosso programa de hoje com o tema saúde e aproveitando esse mês que tem diferentes bandeiras e entre elas também falando sobre o diabetes. E comigo aqui o Dr. Fúvio Tomazelli, que é médico endocrinologista. Dr. Fúvio, seja muito bem-vindo. Prazer estar no seu programa, Denise. Dr. Fúvio, nessa questão de mês, a gente fala muito sobre o Novembro Azul, direcionado, claro, à questão, da preocupação com o câncer de próstata. Ainda hoje vamos colocar esse assunto, inclusive, na nossa programação, mas também estamos vivendo o Novembro Azul do diabetes, de conscientização, de informação, de prevenção dessa doença, doutora. Sim, o Novembro Azul, ele celebra duas patologias importantes, que cometem as pessoas. Uma é o próstata e outra o diabetes. O Dia Mundial do Diabetes, ele tem bastante tempo já de história. Ele começou por um esforço da OMS, Organização Mundial de Saúde. O círculo azul, que simboliza o Dia Mundial do Diabetes, na verdade ele é um símbolo da união de todos os povos em prol da causa do diabetes. A data é celebrada em 14 de novembro, a data específica do Dia Mundial do Diabetes, embora a gente considere o mês inteiro como um mês de atenção à doença, em função de um pesquisador, Banting, que é um dos pesquisadores que descobre a insulina. Isso já faz mais de 100 anos, nós já celebramos mais de 100 anos da descoberta da insulina, e que para a época realmente foi revolucionário. A gente até então, a questão do diabetes tipo 1 era um indivíduo que basicamente tinha uma expectativa de vida muito curta, até a descoberta da insulina. Você falou, doutor, sobre diabetes tipo 1 e nós temos outros tipos de diabetes também. Aproveitar esse nosso espaço para poder entender realmente os tipos de diabetes, aquela situação em que traz uma maior preocupação, aquela situação em que, de repente, com o passar do tempo, o paciente pode se deparar com um diagnóstico positivo para a doença também. Quais são os tipos de diabetes? Nós temos uma classificação grande, eu vou falar os principais. Então a gente tem o diabetes da gestação, que é o diabetes gestacional, que ocorre num período específico, a gestante. A gente tem o diabetes tipo 1, que classicamente é o diabetes da infância e da adolescência. Ele é um tipo de diabetes ligado a uma questão autoimune, que a gente diz. Então esse indivíduo vai ter uma destruição das suas células produtoras de insulina e ele necessariamente vai precisar tratar com insulina. O diabético tipo 2, a princípio ele é um diabetes que acontece mais tarde, então ele acontece após os 35 anos, é em geral associado a excesso de peso ou outras doenças, como problema de colesterol, hipertensão. Esse é um tipo de diabetes que pode ser que no seu tratamento seja necessário o uso de insulina, mas ele é um tipo de diabetes que pode ser tratado com várias outras medicações. E agora, recentemente, a OMS tem chamado a atenção para o diabetes tipo 5, que é um diabetes ligado à desnutrição. Então é uma situação crítica de saúde em alguns lugares do globo, em que você tem um indivíduo com tanta deficiência nutricional que o pâncreas dele não chega a se formar direito. E ele fica diabético em função disso. Então essa inclusive as campanhas da Organização Mundial de Saúde têm destacado bastante esse novo tipo de diabetes. Felizmente no Brasil acho que não é uma realidade tão frequente, mas é uma realidade em várias regiões do mundo, o indivíduo ficar diabético por desnutrição. Pois é, por outro lado, aqui no nosso país, a gente vive uma realidade da obesidade, daquela procura errada por alimentos, da facilidade dos pacotes presentes na nossa alimentação diária, doutor, e isso assim, chegando muito fácil no seio familiar, pais e filhos consumindo alimentos que são considerados errados pela questão da qualidade dos mesmos, isso tudo preocupando também, aumentando o número de casos diabéticos no nosso país? Com certeza, o diabetes mais comum no mundo todo é o diabetes tipo 2, que ele é um diabetes que está, sim, muito ligado à questão de excesso de peso, à resistência à insulina, está ligado, sim, a maus hábitos, consumos excessivos de alimentos, e é o que mais preocupa. Nós temos uma projeção hoje de 437 milhões de indivíduos diabéticos no planeta, e uma expectativa aí que esse número passe de 540 milhões
em 5 anos. Então, assusta. E outra coisa que assusta, eu acho que isso que é importante da gente estar aqui falando sobre diabetes, é que estima-se que em torno de 50% dos portadores de diabetes no mundo, Denise, não sabem que tem a doença. E aí a gente esbarra numa outra questão. O diabetes, ele é uma doença por muito tempo sem sintomas. E a tal doença silenciosa que tanto vocês médicos falam, mencionam e relacionam justamente essa questão da doença silenciosa, doutor. Exatamente. Daí a importância de você estar fazendo seus exames de rotina, procurando o médico. Se por um lado a doença, digamos assim, ela é silenciosa, né, ela é muito fácil de ser diagnosticada. Um exame simples de sangue, exame simples, né, você descobre se você tem diabetes ou não. E qual a interpretação para esse exame? O que significa, lendo esse exame, identificando ali a presença ou não da doença no corpo? Vamos falar, tem alguns exames para diagnóstico, vamos falar da glicose. Né? Então a glicose, dosagem de açúcar no sangue, para falar, né, é uma linguagem mais comum, até 100 é normal, de 100 a 125 é o que a gente chama de pré-diabetes, ou seja, é uma situação de risco, né? E de 126 em diante é dito diabetes. Então, um exame simples de glicemia a gente consegue. Além disso, se eu fizer um exame de glicemia em qualquer horário do dia, mesmo fora do jejum, e esse exame der maior que 200, com sintomas, quais são os sintomas principais? Muita sede, urinando demais, fraqueza, muita fome. Esse indivíduo muitas vezes mesmo assim está perdendo peso, está emagrecendo, não sabe bem porquê, está indisposto. Então, sintomas. E 200 em qualquer horário do dia também fecha diagnóstico. Né? Além disso, a gente tem um outro exame, que é a hemoglobina glicada, que também pode ser usado para diagnóstico. Até 5,7 é normal, 5,7 a 6,4 é pré-diabetes, que a gente comentou, né? E 6,5 em diante é diabetes. Ou seja, exames muito simples, feitos em qualquer laboratório, sem nenhuma complexidade. Muitas pessoas associam de fato a relação do açúcar no alimento, ali no cafezinho, no suco, ou um alimento um pouco mais doce também, para relacionar com a questão da doença do diabetes, doutor. É somente esse tipo de açúcar que preocupa, ou é a alimentação como um todo que traz uma preocupação nessa relação com a qualidade de vida e podendo, por exemplo, viver esse pré-diabético e dali para frente já desenvolver a própria doença? Ótima pergunta, Denise. Até vou olhar para o espectador. Doutor, comer açúcar me torna diabético? Essa é uma pergunta muito frequente. O que eu costumo dizer? Se você come uma alimentação muito rica em açúcares, provavelmente você está deixando de comer alimentos mais saudáveis, né? Porque você acaba substituindo. E isso tem, por consequência, uma tendência a ganho de peso. E o ganho de peso está relacionado, sim, a diabetes. Portanto, não é o comer o açúcar em si que vai te deixar diabético, mas é que eu sempre falo que a pessoa que come muito doce, na verdade, é um reflexo de um hábito nutricional ruim. E esse hábito nutricional ruim tende a te levar à obesidade e, consequentemente, tende a aumentar o risco de ser diabético. Fez o exame, está ali no grupo de risco pré-diabético, o sinal amarelo está aceso, doutor, começa a melhorar a qualidade de vida através da alimentação, boas escolhas de alimentos para o seu dia a dia. Se consegue voltar, digamos assim, reduzir esse número? Sim, o pré-diabético é um estado de reversibilidade, ou seja, dá para reverter, dá para voltar a ficar normal. Eu adoro esse exemplo da luz amarela, eu acho que é bem aí. Bom, quantas pessoas que têm pré-diabetes que vão virar diabéticas? Isso varia um pouco conforme a população que você estuda, mas se estima que pelo menos 1 em cada 4 ou 5 vão virar diabéticos, né? Mas aí eu sempre digo, gente, é uma janela de oportunidade. Uma coisa é você ter um pré-diabetes e fingir que não tem, continuar fazendo tudo errado, muitas vezes com hábito alimentar inadequado, sedentarismo, fumando, dormindo mal, né? Eu diria que essa pessoa não é, como a gente disse aqui, 20, 25% de chance. Essa pessoa é 80, 90, né? Agora, uma pessoa que tem um pré-diabetes, que resolve melhorar sua alimentação, ter um equilíbrio no que faz, descansar direito, se está de repente se excedendo no álcool, deixa de beber, se fuma, deixa de fumar, passa a dormir um ritmo de sono adequado, descansar direito, eu diria que também não é 20, 25, vai ser 5%. Entende? Então eu digo assim, o pré-diabetes, claro,
já acendeu a luz, você já tem um problema, mas você tem uma grande chance de reverter isso. Tem uma chance muito grande. E aí, a luz vermelha, doutor? Se diagnostica ali, fica diagnosticado a doença em si no corpo já da pessoa, a pessoa é um diabético, uma diabética. Como é que a gente pode dali para frente também colocar esse paciente se vendo naquela situação e o que significa dali para frente também a vida desse paciente? O que eu costumo dizer? A partir do momento que você tem o diagnóstico firmado de diabetes, existe um pilar que não muda. Qual que é o pilar? O pilar é sono, alimentação e exercício. Felizmente, hoje, a gente tem uma gama enorme de medicamentos que a gente pode utilizar nesses pacientes. E aí, claro, vai ser individualizado. Agora, uma coisa que eu digo para os pacientes é assim, diabetes não é sentença. Eu tenho um diagnóstico de diabetes, então eu sei que eu estou ferrado. Eu sei que eu vou ter várias complicações da doença. A pessoa já pensa muitas vezes que vai perder a visão, que vai perder o rim, que vai ter uma amputação, né, de membros inferiores. Eu sempre digo assim, calma, né? Você tem uma doença, você tem hoje inúmeras ferramentas para tratar ela, você tem uma base que tem que ser boa, que é essa questão que eu falei, do alimento, do exercício, do sono, tá? E você pode perfeitamente ter este problema, esta doença, sob controle. E um diabético que se cuida, que tem tudo sob controle, a expectativa de vida dele é muito similar com qualquer outra pessoa. Então, quando a gente fala que o diabetes é uma doença de envelhecimento precoce, que o diabetes abrevia a vida, a gente está falando daquele diabético que não está se cuidando, que está todo descontrolado. Um diabético que é regrado, que está fazendo as coisas, indo no seu médico com regularidade, fazendo seus exames, tomando os remédios e tendo um estilo de vida bom, esse indivíduo está em plenas condições de viver exatamente o mesmo tempo que qualquer outra pessoa. O senhor mencionou muito bem, realmente não é uma sentença de morte nem de condenação dessa pessoa, mas aí vai ter que ter esse cuidado, esse equilíbrio para o resto da vida, doutor. Esse acompanhamento realmente de cuidar da sua saúde, coisa que todos nós deveríamos ter também com ou sem a doença, mas naquele caso ali realmente é uma atenção a mais, porque se não cuidar, aí vem as complicações realmente do que todo mundo teme nessa relação com o diabetes. Isso. Eu acho que é importante a gente dizer aqui, né, você falou, ao longo da vida, né? É importante a gente frisar que hoje, à luz do conhecimento da ciência, nós não podemos falar em cura do diabetes. Então, se alguém advoga por aí cura de diabetes, remédio que vai curar o diabetes, muito cuidado, isso não tem um embasamento, isso não é um fato. O que eu costumo dizer para os pacientes é assim, você pode ter um diabetes tão bem controlado que até parece que você não tem, né? Mas ele está ali. Então, se você achar que você não tem diabetes e começar a fazer as coisas diferentes, ele vai aparecer, ele vai subir, ele vai complicar. Doutor Fúvio, quantos anos ligado com a medicina e também desse intervalo aí, quantos anos ligado com a parte da endocrinologia? Obrigado pela pergunta, muito gentil. Eu sou médico formado há 30 anos, né, e especificamente endocrinologista há 25. E ao mesmo tempo também acompanhando essa evolução da própria medicina, né, no que se refere justamente a oferecer melhores condições para quem tem a doença e também proporcionar para essa pessoa também uma qualidade de vida a longo prazo. Sim, eu costumo dizer para os alunos, de uma forma brincando, claro, né, quando eu escolhi fazer endocrinologia, nós tínhamos 4 medicamentos para tratar diabetes, né? Desses 4, hoje, basicamente, a gente já não usa 3. Um a gente ainda usa, vamos dizer assim. E hoje a gente vê que existe uma gama enorme de medicamentos para a gente tratar diabetes. Como eu sempre digo, isso é bom. A gente tem recurso, a gente tem realmente hoje um arsenal terapêutico muito mais eficiente, né? Mas, por um outro lado, nós ainda estamos longe da droga perfeita. Então, o tratamento do diabetes ele vai ser sempre, como a gente diz, uma fina arte, né? Você vai ter que pegar aquele indivíduo, ver qual medicamento para aquele indivíduo, e muitas vezes não é só um medicamento, você vai ter que fazer uma combinação de medicamentos e entender qual a combinação para aquele ser. E sem contar que eu falo para todo mundo, né? O diabético, ele passa por todas as situações de vida de todo mundo, né? Então, às vezes ele está ali com o seu diabetes bem, daqui a pouco ele tem uma eventualidade pessoal, um processo de ansiedade, uma crise financeira, alguma coisa que não estava prevista na vida dele, e a gente sabe, desde a Grécia Antiga, que não se separa corpo de mente, né? Então, o indivíduo pode estar, de repente, com outro sofrimento de vida, e isso atrapalhar o contexto do tratamento. E,
como eu te falei, são 25 anos especificamente na endocrinologia, e eu fico muito feliz assim, de ver que ele é um desafio constante. Eu costumo dizer que até hoje eu não tive 2 pacientes iguais, e eu não tive o mesmo paciente igual em 2 consultas, né? Ele sempre traz alguma coisa diferente. Inclusive, nesse momento, também respondendo pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, aqui a Regional Santa Catarina, e também dividindo essas experiências com outros médicos, doutor, justamente para poder levar esse olhar mais preciso para cada paciente, para a sua individualidade. Com certeza, né? A gente, nesse momento eu estou ocupando, né, a presidência da Sociedade Brasileira de Endocrinologia na Regional aqui de Santa Catarina, né? É um mandato de 2 anos, estou terminando o primeiro ano agora, e compartilhando, né, conhecimento com vários colegas, né? Eu costumo dizer que o conhecimento compartilhado tem valor, o conhecimento retido não tem valor nenhum. Mais uma vez traz aqui para quem nos acompanha agora, nossos telespectadores, doutor, o senhor falou em 3 bases para quem descobre que tem a doença, e dali para frente fortalecer essas 3 bases e, claro, ter essa consciência, né, essa segurança do cuidado com a sua saúde para muito tempo, para o resto da vida. Tem a questão do sono. Isso. E as outras 2 bases, doutor? Alimentação equilibrada e atividade física. Atividade física. Bom para todos, mas para quem tem diabetes, por que essas 3 bases são ainda mais importantes? São extremamente importantes. Assim, ó, se você não dorme direito, você tem alguns hormônios que sobem, um deles, por exemplo, é o cortisol, né? E a gente sabe que o cortisol, ele, em excesso, né, ele vai atrapalhar a ação da insulina, né? Ele vai ter uma resistência, então o indivíduo precisa dormir direito, tá? A questão da alimentação é mais fácil da gente entender, né? Que é importante a gente ter o consumo de verduras frescas, de frutas, é importante a gente evitar o que a gente chama de alimentos multiprocessados, né? Então aquela velha frase, né? Descascar mais, desembalar menos, né? E o exercício físico, ele é extremamente interessante. Apesar de todo mundo ouvir falar sobre o exercício físico na questão das doenças cardiovasculares e na questão da melhora do condicionamento respiratório, a gente sabe que a atividade física hoje, o próprio músculo é visto como uma glândula endócrina. Então a ativação do músculo tem efeitos benéficos em todo o nosso corpo. Inclusive há trabalhos no sentido assim de que diminui risco de demência, diminui risco de Alzheimer, né? Então o exercício, ele é, como eu digo, um grande remédio, né? Existe um movimento americano que é chamado Exercise Medicine, né? E eu costumo dizer que exercício, sono e atividade física são medicamentos, eu vejo como medicamentos extremamente interessantes, porque eles são preventivos, ou seja, eles ajudam a prevenir que essas doenças surjam, né? E ao mesmo tempo eles são auxiliares no tratamento em si. Se a gente parar para pensar, qualquer remédio, né, que a gente tem, ele só vai tratar a doença, ele não vai prevenir a doença. E esse pilar, ele é preventivo, né? Então, você tendo esse pilar adequadamente, você vai prevenir. E se você por acaso tiver a doença, ele vai ajudar a tratar. Então é um remédio mais completo. Muito bom, doutor. E para quem não está nos acompanhando e ainda não fez o seu check-up anual, está na hora, né? É necessário. Sim. Porque é um exame simples, que nem o senhor falou, que está ali também a prescrição para fazer o exame de sangue, e por ali pode-se descobrir se tem ou não a doença, ou se está de repente dentro do grupo do pré-diabético, aquele grupo de risco que pode realmente segurar, colocar o pé no freio e voltar para trás com muita qualidade de vida. Com certeza, né? Acho que assim, a gente tem que ter essa cultura de ir no médico, né, ao menos uma vez por ano. Acho que isso não... usar uma expressão antiga, né? Não tira pedaço, né? É você ir no médico uma vez por ano, fazer um check-up, né? Eu costumo dizer que a prevenção ou o diagnóstico precoce tornam os problemas mais facilmente resolvíveis, né? O grupo das mulheres, né, as mulheres em geral, elas têm mais essa cultura de ir no médico frequentemente. A menina, desde novinha, vai no médico, a mulher, quando está gestante, vai no médico várias vezes, e a gente sente que existe uma resistência maior dos homens em irem ao médico fazer um check-up anual. Isso, né, eu percebo no meu consultório, na minha prática clínica diária, né? O público feminino nos procura mais, o público masculino, muitas vezes a acompanhante que faz ali na consulta, ele tem um pouco mais de resistência. Mas eu também, felizmente, acho que isso também está mudando, né? A gente começa a ver hoje, felizmente, uma população
masculina mais preocupada em fazer o seu check-up anual. Dr. Fúvio, muito obrigada por estar conosco, foi um prazer recebê-lo aqui, abrir o nosso programa com esse assunto tão importante e necessário, e até uma próxima oportunidade, tá? Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada também. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Rapidinho, tá? Eu volto já.